Bom dia para todas que estão chegando aí. Bom dia, meninas. A paz seja sobre cada uma. Vamos ouvindo essa canção, dando uns minutinhos para as mulheres chegar. Vamos falar sobre o sobrenatural hoje. Chama a presença do Espírito Santo com você para esta live. Vamos chamando a presença do Espírito Santo para esta live. Bom e abençoado dia para todas que estão chegando. Bom dia, querida Rita. Bom dia, Rafa. O segredo é não nos entregarmos. Saber que não estamos só. Não vamos entregar nossa fé. Ele faz o sobrenatural. O sobrenatural é aquilo que nós não podemos fazer, né? Ele leva a nossa história além do que nós podemos sonhar. Os sonhos dele são diferentes dos nossos, mas são bem melhores. Vamos convidar o Espírito Santo para esta live conosco nesta manhã. Espírito Santo de Deus, te convidamos para estar conosco, para ficar conosco nesta live, para falar ao nosso coração. Nós te desejamos nesta manhã aqui conosco. Nós desejamos conhecer mais do teu sobrenatural. Nós desejamos mais de ti. Deus, nós aceitamos o tempo do Senhor. Aceitamos tudo que vem de ti, Pai. Ministra isso no nosso coração nesta manhã. Que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Te apresentamos esta live, cada mulher que entrar, cada mulher que for assistir depois. Te apresento a vida da Bia, Pai, que o Senhor seja com ela, dando direcionamento. Toma as nossas vidas nesta manhã, Deus, nas mãos do Senhor, para falar conosco que nós te ouvimos. Eis aqui a nossa vida, o nosso coração. Eis aqui, Pai, nossa mente cativa ao Senhor, para entender o recado do Senhor nesta manhã. Nós queremos o teu recado nesta manhã para o nosso coração. Em nome de Jesus. Meninas, bom dia para vocês que chegaram aí, né? Depois. Vou diminuir aqui a canção. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. E é exatamente assim. Na minha angústia nasceu uma irmã que mora lá na Alemanha. E literalmente a gente chama ela de Mana. É a Bia, mas eu chamo ela de Mana. Eu às vezes até esqueço o nome dela, que a gente só se cumprimenta, Mana, Mana. Por quê? Porque ela sempre traz essa ideia para nós de que nós somos realmente irmãs. Por quê? Porque nós somos filhas do mesmo Pai. Eu quero convidar nesta manhã para trazer ao nosso coração algo que vem da parte do Senhor. Eu quero convidar a Bia para estar comigo. Já vou enviar aqui o convite para ela, para que a gente possa, juntas, né? O seu coração receba o que tem desta mulher, porque como esta mulher tem me ajudado num tempo difícil. Quero, né? Oi! Vamos lá. Eu tô aqui no cantinho da casa, peraí. Vamos lá, se ajeita aí. Pronto. Bom dia, minha querida, paz do Senhor. Alô, mana querida, como é que você tá? Eu tô bem, firme nas promessas do Senhor. Nós
irmãos queridos aqui entrando. Lu, abraços para Mana, tá? Saudade de vocês. Gente, vão entrando, vão enviando esse aviãozinho ali, que tá bem no cantinho, do lado direito, né? Tem um aviãozinho, gente, envia para os contatos de vocês, porque a proposta que nós temos hoje não é para levar a nossa bandeira, mas a bandeira do nosso Pai. Exatamente. Não é verdade? Eu achei muito fofo você falando aquilo, porque é a realidade do que nós somos, manas. Nós somos aquela família que talvez nós não tivemos na nossa de origem. Não é verdade? E nós temos um pai amoroso, carinhoso, um pai mil e uma utilidades. Uma hora ele é nosso médico, outra hora ele é o nosso professor, outra hora ele é o nosso amigo, nosso ajudador, pai de órfãos, né? E o que cuida das viúvas. E assim, eu me sinto realmente muito honrada mesmo, de poder ser chamada de filha e de trazer essa paternidade para dentro da minha vida, principalmente, né, vou dizer assim, principalmente por morar onde eu moro, que é um país frio no céu, frio de calor humano. A gente não tem assim a vantagem que tem o território brasileiro aqui. Então, literalmente, nós somos verdadeiramente filhos de Deus em todas as situações, mas nessa em especial, se não fosse o abraço do nosso Pai, eu não sei se eu ainda estaria aqui, né? Então, obrigada, Mana, por me convidar. Você está muito bonito. Ah, obrigada. Olha, antes que a gente comece, eu tenho um versículo aqui, Mana, que eu coloquei como um versículo de introdução. Provavelmente você tem o seu versículo de introdução, e o que eu tenho no meu coração aqui é assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste. E aqui é a minha verdade, tá, gente? Me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro. 20 anos clamando por socorro na Alemanha, viu, gente? E graças a Deus que ele atende. E tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova. Devolveste minha vida. Salmos 30, verso 1 ao 3. Literalmente, isso é um resumo da minha vida. Amém. Meninas, então, antes dela começar a mensagem dela, eu queria dizer para vocês que eu conheci a Bia de um jeito, vamos dizer assim, naquele momento em que a gente não está bem, que a gente está precisando de algo do céu. E aí, em conversa com a minha amiga Joelma Amaral, que é a cantora, né? Nós estávamos conversando sobre o momento que eu estou passando, e ela me falou: você precisa conhecer uma mulher. Se você não se importar, eu vou contar o seu caso para ela e vou colocar vocês duas em contato. Eu falei: por favor, se você está dizendo que é uma mulher de Deus, é uma mulher que vai me ajudar, faça isso. E aí ela me colocou em contato, então, com essa mulher que eu jamais imaginei conhecer, jamais imaginei. E aí, a partir daí, né, a Mana foi acalmando a minha alma com palavras, com canções, até canções para mim, gente, ela enviava no WhatsApp, com uma voz doce. E aí ela foi me acalmando nos primeiros dias de um diagnóstico ruim meu, e eu fui ficando mais calma. Então ela foi capaz de ser alívio na minha tempestade. E eu falei: mais mulheres precisam conhecer a história dela, porque na verdade, se ela fosse contar tudo aqui, como disse ela, nós íamos ficar o dia todo para ela contar todos os testemunhos de milagres que Deus já fez na vida dela. Mas o Instagram dela, gente, se chama Pequenos Milagres. Depois vocês vão lá, comecem a seguir ela, porque vocês vão ver cada história maravilhosa
que ela tem, ela também faz lives aí com outras mulheres que testemunham, sigam ela lá. E agora nós vamos ouvir da parte dela uma parte do que ela viveu, superou pela fé, e por isso eu coloquei o tema dessa live hoje, Mulheres de Fé, porque nós somos mulheres de fé, e não vai ser um problema que vai parar a nossa fé, pelo contrário, o problema vai aumentar a nossa fé, porque nós vamos evoluir e não retroceder. Então eu quero deixar com ela, eu quero que ela fale mais, eu quero falar pouco hoje e quero deixar que ela conte para vocês um pouco da história dela aí. Fique à vontade, Mana. Mana, se você tiver perguntas, se as meninas tiverem perguntas, vocês podem fazer, tá? Fica à vontade. Olha, nós estamos no mês das mães, né? E é um mês, assim, muito interessante. Não é o Outubro Rosa, mas a gente, como mãe, a gente é uma pessoa, assim, muito preocupada, né, Mana? Com a saúde da nossa casa, das nossas misturinhas. Então, o que eu trouxe hoje aqui dos testemunhos foi a questão da saúde quando uma mãe recebe um diagnóstico de câncer. Que, na verdade, gente, a partir de hoje eu quero que vocês aprendam a trocar nomes. Câncer, há muito tempo que, para mim, se chama gripe. Porque traz aquela ideia de diminuir o tamanho do sanção, né? De diminuir a força, o impacto que ele vem para o nosso emocional. É uma forma da gente fazer terapia com a gente mesmo. Seja lá o problema que for, gente, troca o nome, só troca. Isso para mim super funcionou, né? E então, quando começou essa situação toda, eu já tinha passado por outros problemas na minha saúde. Eu estava assim meio que cansada de passar problema, né? Naquela altura eu precisava ver a minha mãe de criação, ela estava com Alzheimer avançado, e eu tinha uma preocupação muito grande de, como filha, pedir a bênção dela, que ela proferisse, e isso com fé, tá? Porque quem tem Alzheimer avançado já não lembra de nada, né? Então, que ela proferisse uma bênção antes de ir para o Pai, sobre a minha cabeça, sobre a minha posteridade e também sobre a cabeça do meu marido. Então, houve um dia, eu lembro bem, eu já tinha passado pela tuberculose glandionar, 4º grau, que é o grau da morte. Esse é um assunto, assim, é um outro testemunho. Foi difícil porque eu enfrentei esse Golias, né, com uma gravidez, que foi a última, e uma gravidez em que os médicos diziam que era melhor eu abortar, porque ninguém sabia o que eu tinha, e eu falei que eu não ia fazer aquilo, né? Por isso que é importante a gente ter fé, gente, porque em casos desses você fica entre a cruz e a espada. É muito difícil, porque se por um lado a medicina está preocupada com você, por um outro lado tem o mundo espiritual, tem dois lados, tem o acusador e tem o nosso Pai esperando uma atitude da gente. A depender da nossa resposta, fica na jurisdição de quem a gente resolveu obedecer. Eu imagino que se eu tivesse obedecido à jurisdição do contra, provavelmente o que ia suceder mais tarde, eu não teria resistido. Porque a palavra de Deus ela é muito clara quanto ao derramamento de sangue inocente. Então, é primordial a gente conhecer o nosso Pai, da mesma forma em que dentro da casa, até que a gente se case, a gente passa um tempo conhecendo os nossos pais, conhecendo como eles são, o que eles gostam, o que eles não gostam, o que é proibido, o que é lei, horários. Tudo isso tem o nosso Pai. De um jeito especial, de um jeito diferente. Geralmente, quando ele diz assim, não faça, não é porque ele está desejando o nosso mal, quer que a gente
quer tirar o prazer da gente. Ao contrário, é porque ele sabe que aquilo, se a gente for fazer, já é o decreto do inimigo. A gente acha que é bom, a gente acha que vai se dar bem, mas é o decreto do inimigo. Então, as duas jurisdições, elas têm os seus próprios decretos. E nós precisamos saber que com ou sem, olha, com Deus é difícil, mas sem Ele é impossível. Impossível. Essa que é a realidade. Então eu resolvi não abortar. Meu marido ficou muito temeroso, porque foi uma conversa difícil com os médicos, e eles falaram, olha, nós optamos pela mãe. Nós optamos pela mãe porque você é muito jovem, você pode ter quantos filhos você quiser ainda. Com essa criança no seu ventre, nós não podemos fazer nada. E por detrás desses caroços no seu pescoço pode se esconder algo ruim. Enfim, eu não quis fazer, me praticamente chamaram de louca pelo olhar. Isso é uma loucura que a senhora está escolhendo, agora fica sobre a sua responsabilidade. E eu simplesmente disse assim, com uma voz de autoridade no mundo espiritual, agora é com Deus. Então eu disse assim, Senhor, se há alguma coisa por detrás do teu decreto, do teu código penal, eu trato os 10 mandamentos como quem trata a jurisdição, gente. Código penal. Penal 1, penal 2, 3, 4, e assim vai. Se há alguma coisa no teu código penal que diz não matarás, nessa tua regra, eu quero saber quando a gente te obedece. E ali foi uma gravidez muito de altos e baixos, e o tempo todo a minha preocupação era aquela criança. Eu lembro que quando eu tive ela, na hora que eu ouvi o choro dela, muito alto, por sinal, muito forte, foi a garota que mais gritou na hora de nascer, das 3. Naquela hora, eu lá, que foi cesáreo, parto cesáreo, eu respirei de alívio, suspirei. Eu disse, feito está. Agora sim, eu falei para Deus, podem fazer o que quiser comigo, Senhor, se o Senhor quiser me levar, se o Senhor quiser me deixar, eu não sei o que eu tenho, mas ela está livre. Agora sim, ela está fora de perigo. Minha preocupação era essa criança. Então passou um tempo, né? E essa situação toda perdurou entre 2011. Eu lembro que eu descobri o carocinho no meu pescoço no 14 de fevereiro, que é o que chamam de Dia dos Namorados Internacional, né? Eu nunca esqueci essa data. E eu fui no meu otorrino. E ali começou. Certas coisas eram ele que podia fazer, outras precisava de clínico geral. A clínico geral não queria ouvir, liga para o Brasil, pergunta para os médicos em Manaus. O médico fala, isso aí é sintoma de tuberculose glandionar, precisa fazer exame assim, assado, frito e cozido. A médica aqui não queria fazer, ela foi muito teimosa, disse que eu não tinha cara de doente, que eu não tinha nada, que eu estava ficando louca. Então, às vezes, acontece, gente, sabe? E então, quando foram tentar fazer alguma coisa mesmo, a bombom já estava no meu ventre. E aí, no ventre, como é que faz? Não faz. E então, eu entreguei essa criança para Deus. No dia do nascimento dela, eu já senti algo diferente nela, o que eu iria ver mais tarde, né? Coisas boas mesmo. E eu fiquei muito feliz, foi uma criança que veio para unir aqui algumas coisas na casa. A essa altura da vida, inclusive, eu estava com a preocupação com a mais velha. A mais velha, ela estava passando por umas situações difíceis para ela, mas que também pesava muito na família.
todos nós sofremos, e a gente não sabia o que que ela tinha. Então eu já estava naquela saga, o que que ela tem, por que que ela é assim, por que que ela está assim. Eu estava naquela preocupação toda, não só no mundo físico, mas no mundo espiritual, e ali eu pego, inicio o tratamento, eles chamam de quimioterapia contra a tuberculose, e eles falaram para mim o seguinte: você não pode desistir desse tratamento. Aconteça o que acontecer. Eu disse: o que que acontece? Ele disse: esse tratamento afeta o estômago. Você poderá sentir muitas dores, mas você precisa continuar. Porque se você esquecer uma medicação dessa, essa doença ela pode ter recidiva e avançar com tudo. E aí pode ser fatal, que já é o grau da morte. O quarto grau, eu nem sabia que tuberculose tinha 4 graus, igual o câncer tem, né? E ali iniciou, então, o tratamento, foi difícil, assim, 5.000 miligramas diária de medicação contra a tuberculose, né? Mas, gente, uma coisa muito interessante, que, assim, na vivência a gente vai aprendendo como é bom a gente ser grato a Deus, mesmo quando a gente ainda não está vivendo o milagre, mas aprender a viver. Eu acho que é isso que é a fé, de a gente viver uma vitória, mesmo quando a gente ainda não está vivendo a vitória. Então, eu coloquei o alarme no meu celular, que era aquela canção lá, Te Agradeço, do Diante do Trono. E eu gosto muito desse louvor. E eu sempre gostei de trabalhar nas minhas batalhas, de levar playlists. Para cada assunto, playlist, né? Te Agradeço era uma delas, e eu colocava meia-noite, que era a última dosagem da medicação, e era o meu alarme do celular, só que não era aquele alarme assim, 5 minutos acabou a música, não era a música completa. E eu toda santa meia-noite, durante 6 meses de tratamento, eu cantava aquele louvor todinho e tomava medicação. E eu não percebi, mas com o passar do tempo, me dei conta de que nunca senti dor no estômago. Eu orava em cima daquela medicação, eu pedi ao Senhor, até mesmo hoje nós temos a pequena oração que a gente ensina para as crianças na alimentação, Nebenwirkung, é o contraindicação de alguma coisa, isso é a palavra Nebenwirkung em alemão. Então eu dizia assim, eu tiro os Nebenwirkungs dessa medicação e deixa só o que eu preciso para ser curada. E tomava. Depois, 6 meses se passaram, fui curada, amém. Mas eu não havia percebido que eu passei mais 6 meses, toda meia-noite, eu já estava acostumada. Agora, louvando, sem perceber que isso estava aqui, a minha realidade. Agora eu estou vivendo o milagre. Fui curada, amém. Bola para frente, uhul. Bora continuar pesquisando o que tem essa filha. Vamos ver a mamãe. Vamos nos preparar para as férias de verão, porque aqui na Alemanha as férias do ano letivo, final de ano letivo, é no meio do ano. É o verão da Alemanha. E no meio dessa preparação toda, eu tomando banho, acho que tomando banho, não me lembro bem, eu senti um carocinho assim, pequenininho, como a ponta de um alfinete, aqueles alfinetes que a gente coloca como pin na... Cabeça, que a gente chama aqui. Como? É alfinete de cabeça. Ele tem uma cabecinha pequenininha. Aquilo ali. Gente, aquilo ali, bem na região onde está o endereço do meu seio, né? Eu digo que eu tenho endereço. Na hora que se Jesus quiser me dar um amém, se não quiser, amém também, mas eu já estou há quase 10 anos só com o endereço do seio curado. E ali eu senti aquele caroço, eu disse, mas eu não pensei em câncer, gente, eu não pensei em nada, eu só achei estranho e os médicos sempre falam, se você sentir alguma coisa de diferente, então procure, porque, né? Fui atrás da minha ginecologista e ela disse, você não se preocupe não, porque aqui na minha ultrassonografia
não aparece como coisa maligna, não aparece como coisa maligna, isso daqui pode ser um caroço morto da tuberculose, mas, gente, a tuberculose era aqui, a tuberculose glanguionar, que é uma espécie de tuberculose que não passa para ninguém, só você que sofre as consequências, mas não passa para ninguém, o que foi também meu alívio, porque quando eu descobri, vieram me dar o diagnóstico, e ainda não tinham me dito que isso era uma coisa que só afetava a mim, eu lembro de ter sofrido, disse, meu Deus, e os meus médicos conviveram comigo, a minha família, então está todo mundo afetado. Eu tive essa preocupação, Senhor, tenha misericórdia de todo mundo. Então, quando vieram me falar, não, mas é um tipo de, né, que só você que sofre, aquilo para mim foi um alívio. Um alívio. Não era bom estar com aquilo, gente. Mas também não era bom que todo mundo tivesse. Chegasse uma só e pronto. E que o Senhor tivesse misericórdia de mim. Então, mano, aí a doutora falou, não, isso pode ser o caroço. Você fala, doutora, a senhora tem certeza? É assim porque eu estou planejando ver a mamãe. E as férias de verão, graças a Deus, que é quase 2 meses, né? E eu estava querendo passar um tempo com a minha mãe, né? Curtir a mamãe, matar a saudade do meu cantinho. E aí ela disse, ela, vou dar mais uma olhada. Ah, não, isso aqui é fibroadenoma, que eu acho que é a fibroadenoma em português, eu acredito. Isso daqui nunca vai ser maligno, fique despreocupado. Olha, doutora, a senhora tem certeza? Uma hora esse tal desse caroço aí morto, outra hora essa fibroadenoma, vamos embora logo tirar as dúvidas. Ela disse, eu já vi que eu não vou, né, conseguir te convencer. Então, bora fazer assim, eu vou te enviar para o centro da mama. E no centro da mama lá, que é aqui na minha cidade, nós temos um aqui, lá você vai fazer uns exames com eles e tudo mais, e lá vai ter um melhor diagnóstico. Marcamos, fui lá, e disseram a mesma coisa que a minha ginecologista falou, mas também me deram a proposta, fizeram a proposta, olha, mas por desencargo de consciência, eu estou falando o que eles falaram, por desencargo de consciência, se você quiser, nós podemos fazer uma jet biopsia. A jet biopsia é tipo um agulhão que eles vão com um revólverzinho assim, tem um pouco de formato do revólver, que eles vão na direção daquele caroço e tenta tirar um pedaço dele para fazer uma biópsia. Aqui a gente chama de pulsão. Então pronto, é a pulsão aí. É. Pronto, então é isso aí. E aí ela disse, nós vamos fazer assim, e assim você já fica descansada para viajar em paz. Disse, beleza, vamos fazer. E aí, gente, a gente sabe, aqui na Alemanha eles têm assim um sistema. Quando é coisa boa, eles não precisam chamar você para falar o resultado do exame. Aliás, na maioria dos exames, se eles não te ligarem, fica tranquilo que está tudo em ordem. É assim que funciona. Mas se eles disserem, por favor, vem aqui, né, para receber o diagnóstico, para a gente conversar, você já começa a pensar, né, em o que será que deu. E aí eu fui. No primeiro dia, foram 2 dias, tá? O primeiro não funcionou, devido a um problema, deu um pane no computador da médica lá, com os resultados dos meus exames. Mas, por um lado, foi um dia que me deixou pensativa. Foi o único dia, assim, que eu fiquei com as pernas bambas. Por quê? Porque quando eu estava esperando, né, era assim sabe, um centro da mama cheio de salas, cheio, um corredor assim, sala de um lado de outro, de um lado de outro, várias pacientes lá. E eu era uma das, esperando o diagnóstico. Eu lá quieta no meu canto, de repente uma mulher lá, ela começa a dar uns gritos muito, muito alto de desespero. E aí, gente, meu marido está trazendo aqui um cafezinho para mim, eu fiz que fofo. Obrigada, amor. Olha, mana, é porque ele sabe que eu sempre tomo café na live. Que bênção! Mas não, né? Cuidadoso. Obrigada, amor.
E aí, mana querida, quando aquela mulher deu um grito alto, gente, de verdade, a gente é ser humano. Foi na minha espinha. Anos atrás, bem anos atrás, eu morando ainda no Brasil, eu dizia assim, Deus me livre, no dia que eu recebesse, Deus me livre de ter essa doença, eu acho que eu não ia resistir. Se eu recebesse um diagnóstico desse, provável que eu ia me jogar lá de cima e embaixo. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para você, depois que você vira mãe, você esquece essas coisas. Vira uma leoa, né? Você vira leoa. Quando você nasce mãe, você vai ver com o passar do tempo que nasceu uma leoa em você. Deus o livre, não tem como a leoa morrer, que a leoa precisa preservar a sua descendência. Ela precisa morder o inimigo, atacar, se possível for. Se preciso for, ela tem que estar muito viva para mal nenhum se suceder com as suas crias. E essa fui eu. Na hora, me arrepiei toda. Gente, eu comecei a chorar pela situação da mulher, eu tremia todinha. Eu dizia, Senhor, naquela hora eu me toquei que ali era uma clínica de más notícias. Eu já comecei a chorar. Senhor, tenha misericórdia dessa mulher. Por quê? Porque na Alemanha tem aquela lei do distanciamento. Por isso que esse povo é assim, né? Ou se no nosso território a gente já tinha ido lá abraçar a mulher. Minha irmã, vai ficar tudo bem, venha cá, porque o território brasileiro conhece Deus, gente. A gente, sendo crente ou não sendo crente, todo mundo sabe que Deus existe. Pronto. Então fica até fácil. Não é verdade? Tem essa empatia, Chega lá, né? a gente, essa empatia com o nome de Deus, todo mundo aceita no território brasileiro. Aqui é um pouco diferente. Então você não pode chegar com desconhecido, nem abraçar, nem conversar. Você não pode. Então eu pensei, não posso ir lá, Senhor, mas tenha misericórdia dessa mulher, porque eu acho que o diagnóstico dela, pelo que ela estava ouvindo, provavelmente já era uma sentença. Ao mesmo tempo em que eu orava por ela, eu orava por mim e orava por aquele corredor. Eu disse, Senhor, em nome de Jesus, que este lugar de más notícias seja transformado em boas notícias, em nome de Jesus, que saia desse lugar espírito de enfermidade, espírito de morte, em nome de Jesus, que seja transformado em felizes notícias. E fui orando, até eu me acalmar. Aí foi quando chegou uma pessoa e disse, olha, hoje não vai ser possível entregar o seu diagnóstico, né, e disse lá o motivo, a gente vai ligar e remarcar. Eu disse, pois não, tá certo. E o meu marido comigo. Fomos embora, eu já fui pensativa, conversando com Deus. Senhor, acalma o meu coração. Senhor, que não seja, sabe, eu pensava tantas coisas, Senhor, tenha misericórdia das minhas emoções. Esse período foi o período em que eu mais conversei com Deus, que eu mais me entrosei com Ele sobre este assunto. Gente, de verdade, aqui nessa mesa está cheia de papéis. Imagina que são os papéis que eu fazia anotações para falar com o meu juiz, para pedir por mim. E eu tinha que mostrar aqui para ele o porquê que eu queria continuar do lado de cá. Lembra que eu estava numa guerra de procurar entender o que estava acontecendo com a primogênita e eu precisava estar bem, até porque uns anos antes, no ano de março de 2003, eu sofri um acidente grave e era um acidente para a morte. Foi uma experiência que eu tive com Deus, eu tive uma experiência de quase morte, que é o que chamam de EQM, que é quando o seu espírito sai do seu corpo e então entra num túnel. A maioria das pessoas fala desse túnel, e eu estive nesse túnel também. Então, uma das coisas, a primeira preocupação que eu tive foi com a minha filha, eu disse, Senhor, eu não posso ir agora. Eu não posso, e eu lembrei dela, ela só tem a mim. Se eu me for, eu não sei o que vai ser da minha filha. Nesse
túnel, só para esclarecer que nesse túnel, quando você já está indo para a morte, você tem consciência da vida aqui. Sim, tem. Olha Você aí. não sente dor, você não sente dor. Eu enxerguei o meu corpo no chão, eu fui levada para esse túnel de costa. Eu não andei, eu não tive asa, mas eu fui sendo levada como se fosse andando, mas eu não estava andando. Foi elevando, esse túnel não estava na terra, estava acima. Então foi quando eu tive a experiência de enxergar o meu estado, o estado daquela pessoa que era igual a mim, que até eu me dar conta que eu era ela Que no forte. chão, é, demorou um pouquinho a cair a ficha, né? Então fui sugada, então eu entrei num túnel, né? E nesse túnel, um pouco mais para dentro, digamos que isso aqui imagina um túnel longo, ainda tinha muito para trás. Acho que ali umas 5 andadas foi onde eu parei e ainda de costa. Eu olhei para trás. Eu vi que o túnel era longo. Na hora eu vejo lá para baixo muitas pessoas em cima de uma moça que parecia comigo com a mesma roupa que eu estava aqui dentro desse túnel. E desse outro lado eu enxergo a minha vida passando numa fitinha. Sabe aquelas antigas, tipo do Charlie Chaplin, que passava assim, Aqueles filmes, né? fitinha de cinema que vai rodando assim, e aquelas fitinhas assim que tem. É igual aquele filme, os negativos das fotografias antigas, Uhum. só que em preto e branco. E eu começava a ver, eu disse, gente, eu lembro desse dia aqui, eu vi quando eu era bebê, eu vi uma das fotografias que estava muito, que eu nunca esqueci, era uma que eu estava na praia, com a minha mãe biológica, com o tio meu que já não está mais vivo, e a gente estava na praia de Ponta Negra, em Manaus, e eu era uma criancinha, eu estava de biquinizinho lá, gordinha, rechonchuda. Eu vi isso, eu nunca esqueci. E teve coisas que eu vi que tipo, Deus me mostrou o que não estava registrado em telefone, em fotos, nada. Situações. Foi passando, então eu olhava para esse lado, tinha a minha vida se passando na fita. Eu olhava lá para fora, aquela situação. Eu olhava para o lado de cá, um clarão muito forte dentro desse túnel, uma luz muito forte mesmo, né? E eu ficava nessa. Clarão, lá fora, a fitinha. Fitinha, né? Teve uma hora que eu parei. Aí eu me dei conta, eu disse, morri. No que eu disse, morri, na hora eu me lembrei da minha filha. Então eu disse, eu olhei para aquele clarão e veio no meu entendimento, é Deus. E eu olhei para o clarão e disse assim, Senhor, com a mão no peito, do jeito que eu estou aqui agora, eu disse, Senhor, eu não posso ir agora não. Eu vou lhe dar 2 motivos. Um é a minha filha. Ela não tem ninguém, ela só tem a mim. Se eu for agora, como vai ficar a minha filha? Quem vai cuidar dela como eu cuido? Então, tinham muitas coisas, sabe, que dá para você falar muito rápido. Aqui a gente está lento, mas a transmissão de pensamento no mundo espiritual, a gente fala, parece que está falando com a boca, mas está falando de pensamento para pensamento. E aí eu disse assim, e outra coisa, eu ainda não conhecia aquele moço que o Senhor me prometeu quando eu tinha 14 anos. Então, é só por isso que eu não posso ir agora. E esse moço é o meu esposo, tá? Então, hoje eu estou puxando, assim, pedacinhos, né? Para poder entender um pouquinho lá para frente, porque esse também é um outro, assim, outro tema que já envolve muito a paternidade de Deus, né? Ai, nós Então, vamos uma live depois só com esse tema, só, porque é tão sobrenatural, né? demais, demais. Então, assim, olha o que é você ter um ser invisível, mas real na sua vida.
Então, assim, Deus, eu tenho a paternidade dele mesma de firmada desde por volta dos meus 7 anos, que até então eu não sabia que Deus podia ser o pai da gente. Naquela época não se falava muito sobre paternidade de Deus. Aliás, não se falava. Foi por um milagre. A única vez que eu escutei na minha infância sobre a paternidade dele foi o meu pastor, na Igreja Batista, o pastor Geoval, que eu provavelmente ele falou esse tema por conta do Dia dos Pais. Eu era uma criança que, assim, de mãe eu estava cheia. Eu tinha duas. Embora eu não convivesse com a biológica, mas eu sabia onde ela estava. Então estava cheia, mas então eu tinha para quem homenagear, mas quando chegava o Dia dos Pais, para mim era sempre uma sofrência interna, só eu e Deus sabia, somente nós dois. Eu não sofria para as pessoas saberem, eu não me portava como alguém depressiva, nem nada, era aquele cantinho ali, porque eu via todo mundo homenageando um pai e eu não tinha o meu. Então, graças a Deus, eu acredito que Deus usou o pastor. Então, ele falou sobre a paternidade de Deus, que Deus era pai dos órfãos, né? E teve uma pregação muito linda. E eu, a essa altura do campeonato, eu já era fit em ter uma amizade com Deus. Tudo eu falava para ele, mas realmente tudo. Sabe quando você tem aquele melhor amigo que você vem e conta as coisas? Eu gostava de conversar. Eu era criança, assim, e eu gostava de ficar conversando com ele olhando para o céu. Até hoje eu gosto de falar com ele olhando para o céu, até hoje, sabe? Eu preciso ter uma janela, alguma coisa para falar com ele, porque eu sei que é lá que ele está. Lá é a direção da onde a gente vai morar um dia. E aí, então, eu cheguei com ele e contei, né? Resumindo, na mesma hora, eu tive a mágica ideia de dizer, já sei, então a partir de hoje o senhor vai ser o meu pai, né? Olha como é interessante a gente fazer umas pregações sempre na escolinha dominical das crianças, nos ensinos bíblicos mesmo, na igreja, com todo mundo junto sobre a paternidade de Deus, porque quantas e quantas Bias não existem nesse mundo? 7 anos nessa época. 7. Uma criança, né? Uma criança. 7 anos, né? Então, quantas Bias não existem nesse mundo sem saber que ela pode ter uma afiliação espiritual, que ela pode ser filha de alguém que vai cuidar dela. Daí para frente, muitas coisas se seguiram sobre a paternidade de Deus na minha vida. Passei por muitos perrengues em relação à minha saúde. Eu lembro que dessa história do túnel, olha como é interessante, números 23, 19 aí, afirmando a palavra de honra de Deus. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele tenha falado, ele não vai cumprir? Ou seja, ele não é moleque? Se ele diz que ele vai fazer? Na minha história ficou muito firmado, ainda que você morra, ele vai te ressuscitar, porque ele tem palavra, ele tem compromisso com ele. É por causa desse detalhe de Deus que ficou muito forte na minha vida, que quando a gente dá a nossa palavra, nós somos o quê? Criatura de Deus ou nós somos imagem e semelhança, além de tudo, filho de Deus? Nós precisamos ser igual a ele. Ele não espera menos. Só te cortando um pouquinho, eu quero focar muito isso na mente das mulheres, a importância de ter a palavra registrada. Porque quando você tem a palavra de Deus registrada, no tempo da angústia, ela vem à memória. Você vai acionar essa daí, vai dizer, não, pensa aqui. E é isso que é a chave, né? Para poder virar. Exatamente. Se você não conhecer a palavra, você corre o risco de sucumbir. Olha, se Jesus não tivesse a palavra, ele não poderia dizer para o Satanás, mas também está escrito, porque o bonito, para querer enganar a gente, ele vem com um textinho aqui. Você já tem que saber a interligação desse texto, mas também está escrito. Sim, exatamente. Combater, né? Combater o inimigo. Exatamente. Entendeu? Então, Números 23, 19, o senhor eu ainda não conhecia aquele moço que o senhor me prometeu. Eu tinha ali o quê?
23 para 24 anos, era por aí assim a minha idade. E eu estava aguardando desde os 14 anos por aquela promessa. Então, eu passei por esse acidente, eu tinha uma irmã e, ao mesmo tempo, tia, porque era filha da minha mãe de criação, que, por sua vez, deveria ser a avó, mas eu não fui criada como neta, fui criada como filha, e ela era da Deus e Amor, e eu e a mamãe, nós éramos da Batista. Então, ela estava na Deus e Amor justo na hora do acidente. E justo na hora do acidente, tá lá o meu corpo, o povo socorrendo, tá lá eu no túnel falando com Deus, tá lá o Espírito Santo na igreja, usando o presbítero, me lembro do nome, Kaxinawá, o nome dele. Então ele estava fazendo uma pregação quando, no exato minuto do acidente, ele disse assim: irmãos, eu vou ter que pausar um pouco aqui a pregação, porque o Espírito Santo de Deus, que não se engana, quer entregar uma revelação para uma única irmã aqui dentro dessa igreja. A igreja era central e a central era enorme. E enorme, diga-se de passagem, formiguinhas era o tanto de pessoas que tinham ali dentro. Então tinham muitas irmãs ali, muitas irmãs. Aquele irmão era muito usado por Deus. Ele disse: o Senhor está mandando dizer que neste exato minuto, alguém da sua família, uma pessoa da sua família acabou de sofrer um acidente grave e era para morte. Mas o Senhor, ele disse, ele fez, ela contava para mim que ele fez um gesto de como a ira do Senhor se acendeu naquela hora. Olha o valor da gente ser o cuidado filha de Deus, né? É ou não é um leão? Morde ou não morde? Pode defender. Ai, gente, é demais, Sim, maravilhoso, menina. Deus. Olha, gente, filhinha de papai nós somos. Amém. Aí ele disse assim, e era para a morte, e foi encomendado. Anotem, quando vocês forem sair, seus filhos forem para a escola, orem. Coisas acontecem que parece que é do mundo físico, mas nem tudo é do mundo físico. Isso foi provado na minha história 2 vezes. Uma, a epilepsia com 11 anos, que foi quando o Senhor me abriu a vista para eu ver o mundo espiritual, quem que estava por detrás daquilo, e os meus ouvidos. Ali, uma menina batista, que nem pentecostal era, mas convivia com os pentecostais, então eu nunca duvidei da ação do Espírito Santo para nada. Nada. Graças a Deus que na minha família tinham igrejas, denominações diferentes, de uma forma que eu e a mamãe, como ela era a mãe dos filhos que estavam em denominações diferentes, eu, como acompanhante de mamãe, eu observava o ambiente, como que o Espírito Santo trabalhava em cada casa de oração. Então, a Deus e Amor, para mim, ficou assim, a minha menina dos meus olhos, que eu via a forma que o Espírito Santo lá trabalhava. É um povo muito humilde, é um povo de chinelinha, mas é um povo muito usado por Deus. Muito, não que a gente não seja, mas vocês entendem que é como fosse assim, as denominações, as plaquinhas das casinhas de oração, é como se fosse uma é o dedo, a outra é o braço, a outra é a perna, cada um tem um dom em específico. Tem todos, mas tem um assim que é aquele. É daquele jeito que o Espírito Santo usa. O que é nos batistas, pelo menos da minha época? Nos batistas é muito essa questão de visitação das casas, de ajuda, não só de falar, não o amor só da fala, mas o amor na prática. Ação. A ação. Isso eu peguei deles. Então, eu vou dizer assim que eu sou uma batista temperada. Um pouco da Deus e Amor, um pouco da Assembleia, um pouco... Que bom! O Espírito Santo foi me trabalhando e hoje eu percebo que maravilhoso que foi, porque para viver na Alemanha, minha filha, eu precisava ser temperada. Se eu fosse só uma batista, sozinha assim, que não soubesse nem se... Olha, gente, eu cheguei
ao nível, Deus chegou ao nível de me levar ao extremo de entender o que significa mandar o cão correr, ao vivo e a cores. Cair na minha jurisdição, a pessoa possessa, e eu pensar, meu Deus, o que é que eu vou fazer? A Batista ia fazer com isso. Tanta coisa eu vivi, tanta coisa eu vivi. Se eu fosse contar, gente, é sério, a gente ia precisar de muitas garrafas de café e a paciência do Instagram. Mas vamos para frente, né? Então ele disse, naquele dia, lá na Deus e Amor, o seguinte: ai de quem ousou tocar num fio de cabelo dessa pessoa da sua família. Porque essa pessoa da sua família não disse se era menino, se era menina. O tempo todo era a pessoa da sua família. Ela é como a menina dos olhos de Deus. Gente, nós somos chamadas de menina dos olhos de Deus. Olha que lindo. É lindo. Demais, gente. Todos os dias, e ela me falava fazendo a cena, todos os dias da vida dessa pessoa da sua família estão no meio da palma da mão do Senhor. Não é a hora de ela partir. Ela no sentido a pessoa. O Senhor não autoriza. Eu peguei isso para a vida inteira. Não autoriza ninguém a tirar a vida dela. Glória a Deus. Isso eu guardei para quando chegou na vez do câncer. Eu guardei. Eu registrei. Não autoriza. O Senhor vai trazer essa pessoa essa pessoa da sua família de volta à vida sem nenhuma sequela. Passado uns dias, eu não me lembro se 7 dias, 14 dias de coma, o pessoal já tinha me transferido para morrer ou alguma coisa acontecer no hospital comum. Me tiraram do pronto-socorro 28 de agosto em Manaus, e eu lembro que eu comecei a voltar à vida como um disco furado. Cadê a Bárbara? Minha mãe biológica estava de plantão comigo, e ela respondia, eu ouvi a voz dela. E eu ainda estava dormindo, mas a minha boca já estava falando. Minha filha, ela está em casa, ela está bem, cadê a Bárbara? Era como se, na verdade, eu quisesse dizer, por que ela não está aqui? Tipo, a leoa foi ferida, mas cadê a minha filha? Eu sobrevivi, cadê a minha filha? E a minha mãe, minha filha, ela está em casa, ela está bem, cadê a Bárbara? Eu fiquei nesse processo até abrir o olho. No que eu abri o olho, eu já fui sentando. Ah, minha mãe, minha filha, cuidado, você não pode sentar. Cuidado, você não pode se bater, não pode nada. E eu olhei toda aquela situação e disse, mãe, o que é que eu estou fazendo aqui? Ela disse, você não lembra de nada? Eu disse, não, o que foi que aconteceu? Ela disse, minha filha, a mamãe é excelente para dar boas notícias, só que não. Mamãe é aquela assim que não sabe. Se eu fosse uma pessoa desesperada, ela despeja. Nossa, minha filha, você foi. Nossa, a pessoa sofreu um acidente grave, isso o quê? Não. Quer dizer, ela é mais desesperada. E eu te contando. E eu vi meu braço todo ralado. Eu disse o que foi. E aí ela foi me falando, né? Tava feia a coisa, tava em carne viva, né? E eu disse, mãe, eu quero ir ao banheiro. Ela disse, você não pode ir andando sozinha. Eu disse, mãe, eu tô ótima. Ela, não, você não tá. Eu disse, tô sim. E levantei e ela queria evitar que eu visse o meu rosto. Que o meu rosto, ele ficou assim, esse lado aqui, que foi o lado do acidente, ele ficou igual de monstro. Ficou muito feio devido à batida do acidente, né? E para não dizer assim que não tem nenhuma marca, assim, Deus ele é bonitinho demais. Para não dizer assim, não aconteceu nada, minha filha, lembre de onde eu te tirei. Bem aqui tem um risco que os médicos falam, se fosse um pouquinho mais para dentro eu teria perdido a visão. Assim os médicos falavam, né? E
tive traumatismo crâniofacial. Para quem não sabe, o traumatismo é a rachadura nos ossos do crânio, da face. E essa rachadura eu tive. Quando eu disse assim, eu vou trazer sem sequela, é porque é assim, gente, quem tem esse tipo de traumatismo ou morre, ou quando volta à vida, volta uma pessoa assim, abirobada, não sei se vocês sabem como é que é isso, não lembra de mais nada, fica num estado vegetativo. E era isso que os médicos diziam para minha família, se ela voltar, ela vai ser para sempre a minha pessoa que vai viver no vegetativo. Sem vida, vamos dizer assim. Olha a promessa de Deus, eu vou trazer sem sequela. Então, fechando tudo isso, né, foi de fato assim que Deus fez. Quando minha irmã me contou, eu me apeguei, de verdade, eu me apeguei com toda a força do meu coração. Quando as pessoas diziam assim, isso pode ser disse negativo, não é não. Eu rebatia no mundo espiritual já com a boca, que eu nem sabia que estava rebatendo no mundo espiritual, porque até então eu não estudava batalha espiritual como eu estudo aqui, né? Eu dizia, não, Deus falou sem sequela. Por quê? Porque no ano seguinte, finalmente eu conheço o bonitão, né? Finalmente eu conheço ele. Hoje eu tô só comendo, tá, gente? Só comendo, assim, picotando coisas, assim, porque a história é longa. Conheço ele, mas também nesse mesmo ano eu perco a minha voz. E quando eu perdi a minha voz, não foi só a voz, eu fui perdendo a coordenação motora, eu fui perdendo a força nas pernas, eu fui definhando, secando do dia para a noite, e as pessoas diziam assim, deve ser sequela do acidente, né? Quando aquilo veio no meu coração como uma flecha, sabe aquela flecha para você aceitar? Nossa, eu senti a pancada. Na mesma hora eu rejeitei, quase que eu acreditei, quase. Eu disse, não, Deus falou sem sequela. Isso daqui não é sequela. Isso pode ser outra coisa, mas não é. Isso eu falei no meu coração. Não, não é. Resumindo, claro que Deus me curou, claro que Deus falou que foi o que aconteceu com a minha voz, e claro que Deus também me fez um pedido para eu continuar louvando a Ele, né? Porque Ele estava com saudade, Ele queria me curar também, porque Ele estava com saudade de me ouvir, tagarela do jeito que era, né? Bem pequena com Ele. Agora eu tô falando só em pensamento, ainda bem que pelo menos o pensamento tinha, gente. Agora eu estava conversando em pensamento com Deus, vendo a minha situação, e de novo o perigo, minha filha, Senhor, me cura. Eu tenho medo, eu tenho medo. Se eu morrer, eu vou morrer se o Senhor não me curar. Sabe o que é literalmente você se colocar na mão de Deus para umas coisas impossíveis? Já tinha ido psicólogo, o psicólogo disse que não era da área dele, já tinha ido para o psiquiatra, tinha me dado até um tal de cadernal dizendo que não me prometeram que ia melhorar, mas mandaram eu tomar. Fez foi piorar a situação, quase morri com esse cadernal, e aí Deus precisou mandar de novo alguém do nada, que nunca vi na minha vida, de um outro bairro, uma senhorinha, de novo da casa Deus e Amor, bater lá em casa, porque o Senhor tinha incomodado ela em uma visão, no justo horário das 23 horas em que eu me lembro de estar conversando com Deus, pedindo a Ele que enviasse alguém para orar na minha cabeça. O que eu, naquela hora, na minha papelada perante o meu juiz, eu estava dizendo, e o meu pai, olha, para não dizer que eu tenho preguiça, eu já fiz toda a minha parte terrena. Já fui em médicos, eu lembro de ter ido, inclusive, procurar uma igreja que estava aberta ali por perto, e a situação não foi boa. A pessoa lá estava querendo que na próxima semana eu levasse uma certa quantia de dinheiro, caso eu quisesse de fato ser curada, eu tinha que provar. E aí, de novo, eu entro com a Bíblia, que eu saiba, o Senhor não cobra por milagre. A importância da sabedoria na palavra. Nunca mais eu piso os pés aqui. Chorando, gaguejando, 1000 anos para falar cada palavrinha, mas falei. Desse chorando, e já com Deus, como é mais rápido pensar, eu olhava para o céu com aquela ira de Jesus, quando foi lá e derrubou aquele bando de coisa que aquele povo estava fazendo
comércio na casa do pai dele, meti um chicote para Jesus. Eu disse, senhor, tá vendo? O senhor viu só o que aconteceu lá dentro, isso tudo em pensamento, tá? Porque eu não podia falar, era mais rápido pensar. O senhor viu só como que ele usou? Eu tô aqui desesperada. Eu tô vendo que tem uma coisa de errado comigo, os médicos não acham a causa. E eu comecei a falar mesmo sério com Deus. Vocês acham que a gente não conversa? Que Deus não ouve, gente? Isso era uma... É sério, Deus. Eu disse para ele, Senhor, eu não... Eu fiquei assim, eu fiquei assim, Senhor, você ouviu só? Ok. Ele me cobrou. Eu ainda disse, eu não trabalho. Bia, isso era uma igreja evangélica que você foi? Eu posso mesmo dizer o nome, gente? Mano, católica não era, não, mas era uma que se dizia ser das nossas bandas, tá? Assim, do nosso credo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tô perguntando se é evangélico, porque é uma vergonha, né? Foi uma vergonha, gente, mas tá, se vocês. Eu não tenho, assim, coisa de falar, né? Mas tem umas pessoas que recomeçam. Ai, quem que é isso? Não sei o que mais. Gente, aconteceu. Se acontece nas outras igrejas dessa mesma placa de oração, eu não sei, mas naquela aconteceu. Pronto. Naquela eu disse, aqui o Espírito Santo não está nem a pau. Foi a primeira coisa que eu vi. Eu disse, porque você conhecendo a palavra de Deus, você sabe quando é certo, certas coisas que as pessoas vão falar, vão pedir, vão exigir. Você já sabe, porque Deus ele jamais vai extorquir a gente. Jesus já morreu Ele não... pela gente. Como assim a gente ainda tem que pagar para ser curada, meu povo? Isso não existe. E aí eu disse assim para ele, né, que eu saiba, a única coisa que eu disse assim, que eu saiba, Jesus não está cobrando por milagre. É aquela igreja lá da famosa Figueira Santa, pronto. Já imaginei. Era a que estava aberta, gente. Eu estava tão desesperada, eu precisava de uma igreja naquela. Quando eu vi que eu não tinha mais nem força para andar direito, eu falei, eu ia sentando em cada esquina. Quando eu me cansava, eu sentava. Cansava, eu sentava. Eu olhei para Deus Amor, a Deus Amor fechada. Eu disse, gente, a próxima que poderia estar aberta agora é a fulana das contas, vou já lá. Aí eu cheguei lá, estava realmente acontecendo lá Figueira Santa e etc. Eu me senti aliviada achando que tinha chegado na casa do Senhor, na casa do nosso Pai, pois eu acreditava veemente no poder que tem de colocar a mão na sua cabeça e orar. Eu cresci assim, né? Eu cresci assim, então eu precisava que alguém orasse na minha cabeça. Um pastor orasse na minha cabeça, ungisse a minha cabeça. Eu acreditava veemente. Então eu fui atrás disso. E aí, não recebi. Eu disse, meu Deus, tu já pensou se você morre na semana que vem, ainda tendo que unir o dinheiro todinho para levar, para poder... Gente, e aí ele disse assim, quando eu disse, eu gaguejando falei, eu ainda gaguejava nessa época, né? Eu não trabalho. Aí ele disse, empresta de alguém. Piorou quando ele falou a palavra empresta de um agiota, do banco, de um agiota. Deus. Jesus, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Corre que é laço. Corre que ela... Falei, Senhor, mas é pecado tudo isso. E eu vou emprestar do banco, eu vou enganar ele? Se eu não tenho condição de pagar? Como é que vai ser esse negócio? Eu vou estar enganando. Eu vou estar indo contra Deus, contra os decretos, os princípios do Senhor. Você tem que ser uma pessoa justa, uma pessoa de palavra de honra, mais uma vez falando, né? Porque Deus é palavra de honra, puríssima. Então a gente tem que aprender com Ele. Como é que a gente vai andar, suceder, viver, tudo mais? Saí de lá e disse, bom, eu entreguei o relatório para o Senhor. 23 horas, um belo dia eu estou orando, já em pensamentos. Senhor, pronto, está aqui o relatório. Já fui em médico, já fui isso, aquilo outro. Porque tem gente que já quer, tipo assim, de tudo de graça, sabe? Mesmo de seres humanos. Não faz nada, não se movimentou, não procurou, mas quer que o outro faça. Tem coisas que é a nossa parte fazer. Tem coisas que a gente vai precisar de ajuda, terrena, celestial, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, quando eu fui com o relatório para Deus, eu disse, eu já fui aqui, 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 aqui. O senhor lembra lá daquela igreja? Então, fui lá também, o senhor viu como é que foi. E eu estou desesperada.
lendo a palavra de Deus e chorando. O senhor precisa mandar alguém vir aqui orar na minha cabeça, senão eu vou morrer. Eu pensava na minha filha o tempo todo. Eu vou morrer. E chorando fui dormir. Gente, no dia seguinte, de tarde, bate lá na porta de casa. Aí eu escuto a voz de uma senhorinha, que ela diz assim: é aqui que tem uma jovem doente. Aí um dos meus irmãos biológicos, eu estava na jurisdição da minha mãe biológica. Eu não estava com a minha mãe de criação. Aí ele disse assim: cadê ela? Já foi aquela pergunta de desespero, com lágrima nos olhos. Já foi tipo assim, nem pedindo licença direito. E já foram levando no quarto. Quando ela me enxergou, eu estava jogada na cama. Eu não tinha força e eu já estava muito, muito, muito seca, deitada de lado, e ela começou a chorar. Ela se esparramou no chão, começou a chorar, e eu, quem é essa senhora? Em pensamentos eu pensava, né? Quem é essa senhora? E ela disse: minha filha, me desculpa, eu nem me apresentei. Bem miudinha mesmo aquela senhora, sabe? Bem do chinelinho mesmo. Ela disse assim: minha filha, me desculpe, eu não ter me apresentado. Meu nome é irmã Kátia, eu sou da Deus e Amor. Ontem à noite o Senhor, ele me deu uma visão com você. Eu estou assim emocionada porque do jeito que eu estou te vendo foi o jeito que Deus me mostrou, com essa mesma roupinha. E eu não sou desse bairro, eu sou de outro. Eu estou desde cedo tentando achar onde você mora, porque Deus me disse que eu precisava, ele mostrou, fez tipo um GPS uma visão para ela e disse: é naquele lugar que ela mora. Vai lá amanhã como sem falta, orar na cabeça dela para ela ser curada. E aí ela disse assim: minha filha, se você soubesse o quanto que Deus te ama, de novo, você é como a menina dos olhos dele. Chora a irmã Kátia, chora eu, chora a Kátia, chora eu. As duas muito emocionadas e eu com dificuldade de ficar meia sentada, né? Ela disse assim: o Senhor mandou eu orar na tua cabeça. Mas aí até então, eu fiquei, enquanto ela estava lá, eu sou da Deus e Amor, tinha uma Deus e Amor ali perto. Aí eu nos meus pensamentos, aposto que isso é coisa da mamãe, que falou com essa irmã, e a irmã veio aqui orar na minha cabeça. No que eu estou pensando, ela interrompe meus pensamentos, dizendo assim: não foi você que orou para Deus, dizendo pedindo para ele trazer uma pessoa para orar na sua cabeça, enviar uma pessoa para orar na sua cabeça, porque se ele não enviasse, você ia morrer? Ah, nessa hora, minha filha. Eu mesmo, fui eu. Você vê como que Deus ele é? Sabe os nossos pensamentos. Ele precisou, porque ele já sabia que eu ia ter uma dúvida se não foi mamãe que enviou. Ela disse assim: não, minha filha, Deus me enviou para orar na sua cabeça. Você achou que você ia morrer assim, não é? Você não vai morrer assim. Eu vou orar na sua cabeça e você vai ser curada. Ela disse: mas tem uma coisa que Deus mandou eu falar para você, um recado dele. E eu lá, né, gesticulando, que só era o que dava para fazer, perguntei que recado, né, o quê, né? E ela disse assim: olha, minha filha, Deus, tem uma coisa que você faz, que toda vez que você faz, Deus, ele para de fazer. Gente, eu vou falar que ela falou, não é que eu estou me achando, não. Claro que Deus, eu acho que é o sentido figurado humano, porque claro que Deus não para assim, pronto, todo o resto a casa vai ficar de cabeça para baixo, isso não existe. Mas foi uma forma de dizer a importância que ele dá para uma coisa quando você faz. De Deus, né? Atrair atenção. Pronto. Aí, né, ela disse assim: tem uma coisa que quando você faz, ele para na hora, tudo que ele está fazendo, ele senta na sala do trono dele, e aí ela fez a menção, e eu consegui visualizar, vocês acreditam? Botando a mão aqui e olhando lá para baixo, vendo
eu fazia a coisa que ele gostava de me ver fazendo. Aí eu perguntei, mas o que que eu faço? Eu pensei, gente, mas o que que eu faço de tão especial, assim, que ele gosta, né? Ela disse assim, minha filha, ele disse que ele tá com saudade da tua voz, ele quer que você continue cantando para ele. Eu falei, Como? como assim? Naquele dia eu descobri que ele prestava atenção. Que, gente, a gente está na igreja, a gente louva. A gente está em todo canto, dá vontade de cantar, a gente canta. Mas como assim ele dá tanta importância a uma coisinha dessa que é tão corriqueira na nossa vida? E aí ela disse assim, ela disse, porque você canta com o coração. Ou seja, o que você fala para ele na música é a sua verdade. E tem muita gente que diz assim, canta os louvores lá que nem é capaz de cumprir. Que não é a sua verdade. Então é importante saber o que você canta é a sua verdade. Porque, gente, cantar para Deus, ou você está pedindo algo, você está agradecendo, ou você está engrandecendo o nome dele. É uma conversa com Deus, só que cantada. E, ao mesmo tempo, as pessoas na Terra, elas ouvem o que elas são o que? Elas são testemunhas do que você está declarando para Deus. Por isso que a gente deve tomar muito cuidado com o que a gente canta. E o louvor, ele tem poder, gente. Tem, porque olha só, para Deus confirmar isso, lembra que eu já passei pela situação de ter tido a epilepsia espiritual aos 11 anos, e eu fui curada louvando em pensamentos. Então, Liberta, né? liberta, liberta. Depois, gente, se vocês quiserem, vocês procurem o livro de um irmão em Cristo que se chama Mahesh Chavda. Eu tenho do jejum dele. É esse aí. Esse Foi é com esse aí. muito bom. Esse aí fechou com chave de ouro todas as questões da minha vida. Me ensinou a jejuar, que eu não sabia jejuar. Muito forte. Me deu. É Hã? muito, muito forte esse livro. Todo mundo precisa ler esse livro. Porque Depois aquele livro. elas. Sim, sim. Então, aquele livro foi assim um divisor de águas na minha vida. Tá ali ele, vou buscar. Vou buscar para mostrar para as meninas. Esse eu tenho também, e foi um livro que Deus usou muito para falar comigo a respeito do jejum também. Quando eu decidi voltar a jejuar, porque nós éramos mulheres de fé e não jejuávamos. É isso aí. Esse aqui, meninas. O Pronto. poder Esse secreto da oração. secreto, exatamente. Nesse livro foi que caiu a minha ficha mais ainda na questão de nem toda doença é do mundo físico. Foi quando eu me dei conta da epilepsia que eu tive na infância. Parecia que era do mundo físico, mas veja bem, àquela altura eu já era filha de Deus, eu já eu tinha contato direto com Deus através do louvor, ou então aquelas conversinhas lá brincando no quintal, olhando para o céu. Então, de alguma certa forma, eu estava muito ligada com Deus, para o que ia acontecer mais tarde. E olha como que Deus, assim, é maravilhoso, porque esse livro, ele traz várias histórias de doenças mentais, que parecia do mundo físico, mas não Sim, era. verdade. A cura, né, de crianças com. Yeah. Hoje a gente chama de TDAH, de autismo, né? Ele Sim, de sim, uma sim. forma linda. Exatamente. Então, gente, ó, isso aqui fica para a lição de casa de todas nós, tá? É Vou um postar livro, esse livro é depois e um vou falar. livro, né, mana? É um livro assim que não tem como você dizer, eu já li, vou dar. Não, Ele é um livro de consulta, igual a Bíblia. sempre. É livro de consulta. Eu tenho trechos marcados nele. Eu também. Ah, Eu sou a outra que marco demais.
Então, mana, e aí, que coisa maravilhosa, eu descobri que ele gostava de mim, filho. E sabe o que é interessante? Assim, eu disse, meu Deus, eu não sabia. E eu não era aquela pessoa de ficar louvando no microfone na igreja, não, tá, gente? Porque tem gente que diz assim, ah, você cantava na igreja? Não cantava, não, porque eu era muito tímida também, mas eu cantava para ele. Glória a Deus. Eu louvava ele de todo o meu coração. Nossa, eu por muito tempo, às vezes eu tinha até raiva de mim, eu dizia assim, Senhor, eu, tu só tem que parar, só tem que tirar esse negócio, essa vontade que eu tenho de chorar, porque isso atrapalha quando eu estou cantando. Eu não sabia que era o Espírito Santo. Olha, Idade, né? é porque você vai louvar, quando você presta atenção, aquilo te internaliza em você, você sente todas as palavras, não tem como você chorar. Só que quando eu ia chorar, não era igual as irmãs do microfone que chora bonito e canta bonito, não. Eu gaguejava era tudo, se duvidasse as palavras iam ficando para trás, entendeu? Então eu era muito incomodada com isso e eu disse, eu não quero mais isso. Só que Deus, ele disse, ah, tu não quer mais, né? Não, não quero não. Só que quando ele tirou, né? Olha como ele é interessante. Fui eu que pedi. Você tem que louvar pelo menos um trechinho. E no final da live você louva um trechinho. Ai, hoje eu não tenho aquela voz de antigamente, não, mas vamos cantar sim. Vamos. Aí, mana, Deus tirou. Ah, você quer? Tá bom. Tu vai viver essa experiência. Quando eu ia cantar, eu dizia, eu não estou sentindo nada, parece um gelo, que estranho. Tirou a sensibilidade. Foi. Disse, gente, que é isso? Não tô gostando, não. Devolve. Eu passei por uma experiência. É melhor do anterior, porque o anterior eu senti as palavras. Eu não tô sentindo mais, eu tô incomodada com esse Mano, negócio. eu passei por uma experiência parecida, porque eu falava assim com Deus. Deus, eu sou pentecostal, Assembleia de Deus, né? Eu via que todos os preletores sempre tinham que a toalhinha. Era a toalhinha de quando chorava ou do suor. Eu não sou de suor. Eu falava assim, meu Deus, eu sou uma pentecostal, eu não choro. Senhor, eu quero ter sensibilidade à sua palavra. Menina, eu me tornei a pregadora mais chorona do pedaço. Meu marido falava comigo, você tá chorona? Eu falei assim, não tem jeito de controlar mais, foi Deus que me deu. E eu comecei a pregar chorando, mana. É, Eu pedi e Deus e, deu. se, e se tirar, a gente é nada. A Aqui, e gente é não sente bom nada. a espiritual, né? Porque senão parece que a gente está realmente gelada. É, A gente não sente. E a sensibilidade sim, faz aquele negócio gostoso, que Deus está aqui, né? Deus está aqui, exatamente. Então, foram batalhas que eu fui vivendo, né? A gente está aqui comendo o meu passado para chegar mais lá na frente. Foram coisas assim que eu fui vivendo, mana, que foram começando a fazer sentido. Lembra aquilo que você viveu? Lembra aquilo que você ouviu? Vai, Lembra como que você... É isso que você vai ter que fazer agora. Aí um belo dia eu tô aqui querendo ser feliz, igual Peppa na poça, com a minha família, finalmente vou voltar ao Brasil depois de mais de 5 anos. E aí chega o dia do diagnóstico. O primeiro que não deu certo, o segundo que lá vai eu mais marido, e levei a minha Bíblia junto. Eu tenho até hoje essa Bíblia, toda rabiscada, guardadinha bem ali. Eu já estou na outra. Todo ano, quando eu consigo chegar em Portugal, eu passo numa livraria cristã e compro uma nova para mim. Atualmente, eu estou nessa daqui. Muito boa essa Bíblia de estudo da conselheira. E aí, eu estou mais calminha, eu tive muito tempo para o Espírito Santo me acalmar. De novo, eu estou orando por aquele ambiente, que se eu transformasse aquele ambiente, e chega a minha vez. No que chega a minha vez, vou eu com uma salinha pequenininha, eu, o marido e a médica. A médica está sentada desse lado de cá, meu marido está de costa para a janela está aqui e eu estou aqui. Então, ela começa. Então, o resultado do seu exame é que você está com mama carcinoma, encapsulado.
Então, aquele carocinho, de fato, ele não... Olha o bicho disfarçado. O inimigo, ele se disfarça, gente. Vamos aprender aí, ele se disfarça. A gente tem que ter muito, muito pulso mesmo no mundo espiritual para não deixar ele ficar disfarçado na nossa vida. Para que coisa pior não se suceda, a gente precisa ter um sistema de alarme aqui, umas anteninhas, sabe? Anteninhas de alarme para quando vem de Deus, quando não é de Deus, que na hora em que ela está entregando esse diagnóstico, eu já começo a conversar em pensamentos com Deus, para não atrapalhar o que ela estava falando. Meu marido está aqui para tentar traduzir para mim. Eu olhei para aquela janela e disse assim: Senhor, o senhor está ouvindo o que ela está falando? Eu fiquei tão irada. Lembra, eu já tinha, com muita paciência, passado por todo aquele processo da tuberculose. Agora eu estava livre. E agora vai chegar mais uma doença para atrapalhar o meu encontro com a minha mãe. Sem contar que, de novo, a mais velha, agora é um outro processo que eu estou passando com a mais velha, e que eu, como mãe, né, nascida no território cristão, com com toda aquela bagagem, mais um pouco para aprender, eu precisava de estar viva para concluir aquele processo e outras coisas mais. Eu disse, Senhor, o senhor está ouvindo o que ela está falando? Eu estou aqui replicando o tom do meu pensamento. Porque, olha só, a mão ainda mexia. O senhor está ouvindo? Então, olha só, se isso aí que ela está falando não vem de ti, eu não aceito. Eu não aceito Geschenk é presente em alemão, né? Eu não aceito Geschenk do inimigo na minha vida, de Satanás. Presente de mau gosto, eu não aceito. E aí eu já me virei para a doutora e disse assim, tá, doutora, e agora? Quais são os procedimentos? Eu já agarra no mundo espiritual, já começou a agir naquela hora. Deus foi me preparando. Nem eu sabia que eu estava com tudo aquilo, gente. Nem eu. Na hora as coisas foram surgindo. Tá, doutor, e agora? O que nós vamos fazer? Quais são os procedimentos? Quando que a gente vai poder fazer? E aí ela me disse, olha, só é um carocinho, nós vamos retirar esse carocinho, depois nós vamos botar na biópsia, e a depender do resultado da biópsia, com certeza você vai fazer alguma terapia. Aí ela falou todas as terapias, e uma delas, por exemplo, é que se viesse dos hormônios, né, lactose, essas coisas assim, prolactina, melhor dizendo, se viesse dos hormônios, eu precisaria de pelo menos uns 10 anos fazendo terapia. Na hora que ela falou isso, Deus me livre, não aceito. Senhor, aí já voltei de volta para a janela. Senhor, eu não aceito. 10 anos é muito para ver a minha mãe. Eu não aceito. Eu preciso da bênção da mamãe. E aí ela marcou, né? Ó, vamos marcar para fazer a cirurgia e logo em seguida nós já vamos botar uma prótese. E só ia ser um lado, tá? Uma única prótese eu ia receber. Já vai sair de prótese e tudo, né? E só é um carocinho. Gente, é muito bom a gente sempre ter alguém. Deus usa, mesmo quando o seu médico ele não é cristão, às vezes Deus precisa usar ele para transmitir prudência para a gente. Porque se essa minha médica, a clínico geral, não fala comigo, sinceramente falando, gente, se eu tivesse feito a cirurgia nessa clínica, provável que eu não estaria mais viva, provável que eu não, que eu teria, que os caroços que foram descobertos na segunda clínica, que não foi na primeira, de repente agora eu tenho 12 no horário, no sentido 9, 10 horas do seio, que eles falaram, né? Todos micro, pequeniníssimos, todos de prontidão que uma prótese iria estar cobrindo aquilo ali. E aí depois, é recidiva. Não era recidiva. Foi o que ficou e ninguém viu. Mas
Deus usou a minha clínico geral, que já era paciente, não por causa da gripe, lembra que o câncer é a gripe para nós aqui agora, tá, gente? Que não era paciente exatamente de gripe, mas porque ela tinha cisto, então todo ano ela estava lá fazendo a punção para ver se estava tudo bem. Ela disse, você tem problema com distância? Eu falei, tenho não. Você sabe dirigir? Eu disse, sei. Ela disse, então eu vou te encaminhar para uma clínica, porque essa clínica aqui, eu não sei, eu não... No popular, o santo dela não ia com o santo da clínica, né? No popular falando. Não sei, eu não sinto uma paz nessa clínica, não. Olha, uma ateia falando isso, gente. Ela disse, eu vou te encaminhar para uma clínica evangélica na cidade de Gelsenkirchen. Lá você vai amar. E tem que ser com o doutor Abdala, que é o chefão da clínica. É um estrangeiro. E realmente, aquele homem, se ele não for cristão, ele tem tudo para ser. Porque o homem é um pai na terra, com muito amor, muita calmaria, profissionalismo e muitíssima experiência. Toda a clínica lá é formada por cirurgiões estéticos. Então, fosse pela mão dele, fosse pelos outros, a cirurgia ia ser estética. Não ia ficar marcada nem nada. Chegando lá, o pessoal, meu Deus, mas não tem cara de câncer, a gente só acredita porque está aqui no documento da primeira clínica. Mas então vamos fazer mais exame, toma ali mais pulsão, e pulsão agora no outro seio. Eu fiquei igual uma peneira. Assim, parecida com uma bonequinha toda costuradinha, né? Mas foi necessário, e na primeira clínica fizeram aquela coisa lá com aquele exame da mama, como é que tá o nome? A mamografia. Então eles não fizeram mais na segunda, mas eles disseram assim, gente, eles falaram assim, minha filha, você já sofreu demais com todos esses exames. Nós vamos fazer um último exame, mas é indolor e é muito melhor que a mamografia, porque ele atinge essas áreas já aqui, ó, que a mamografia não vai até lá. E aí nós vamos ver. Eu estou desconfiada aqui, um dos médicos falando comigo. Estou desconfiada aqui de umas coisas, eu quero ter certeza. E a desconfiança dele deu em positivo. Tinham outros micro, mas muito micro mesmo, bem pequenininho, caroços, no sentido 9, 10 horas, totalizando aí seus 12 caroços. E graças a Deus não foi nada, não imigrou para a costa, que ele disse que se tivesse imigrado seria muito, muito difícil o tratamento, muito difícil a cura. Estavam todos localizadinhos ali, quietinhos. E aí foi quando eu olhei para a situação toda, eu estou pensando na minha mãe, eu estou pensando nas minhas filhas, eu estou pensando nas pequenas que ainda estão em fase de sair do modo bebê para o modo criança mais crescidinha. Eu disse assim, doutor, tá no seio todinho, né? Tá. Disse, vamos tirar o seio, mas você não quer salvar nem o bico da mama? Eu disse, não, vocês não falaram que vocês reconstroem tudo? Ele disse, sim, minha filha. Disse, então, olha, doutor, o que veio na minha mente nessa hora? Eu tirei o emocional de lado e pensei pelo racional. Esse seio já me serviu até aqui. Graças a Deus, ele já amamentou 3 crianças. E agora ele está doente. Então, eu não quero saber de notícia daqui para frente. Já queremos cortar o mal pela raiz. Como era muito pequenininho o meu seio, né? Eu disse, não tem como, né, doutor? Vamos tirar. E se você é isso mesmo, eu disse, é isso, doutor, vamos tirar. Tudo bem. Vamos deixar pele, né, para o caso de precisar reconstruir, para a reconstrução da mama. E como o seu seio é tão pequenininho, o tamanho da prótese que nós temos aqui, o tamanho P é maior do que o seu P. Então, nós vamos te dar outra de presente. Você vai sair com os 2 lados. Mas primeiro vem a cirurgia e após 6 meses vamos começar com a reconstrução da mama. Tá certo. E aí, nesse período todo, nesse ínter, vai e vem, dentro da nossa cidade para lá,
o que que aconteceu, né? Bom, agora eu estou em casa, o que que eu preciso fazer? Então, uma das coisas que eu achei interessante em mim, que eu digo que foi Deus, é que de repente eu não tive vontade de ficar contando para as pessoas, porque geralmente eu sou falante, eu não tenho assim, vamos dizer assim, eu não tenho muito de ficar guardando, não, sabe? Por exemplo, até na tuberculose, Deus e o mundo sabia o que tinha acontecido comigo, né? Mas também, em compensação, eu não tinha paz. Paz para dormir, paz para fazer as minhas coisas. Era o tempo todo pessoas curiosos e preocupados, mandando mensagem como é que eu estava, né? Às vezes eu brinco assim, tinha aqueles lá que perguntavam para saber se eu já morri mesmo, né? Porque tem também os torcedores contrários, gente. A gente precisa ter prudência, né? Então era muito cansativo e como eu estava assim, cansada de descobrir doença, eu precisava fazer as coisas que eu precisava fazer e as coisas estavam me atrapalhando. Eu acho assim que dentro de mim deu aquele cansaço de dizer, menina, corre, corre, corre que o teu tempo é curto para fazer as coisas. Então a primeira coisa que eu perguntei assim para Deus, uma das minhas coisas foi, Senhor, eu queria saber assim do Senhor, se o Senhor vai me levar, só vai me deixar, né? Porque a depender da situação, eu preciso preparar minha casa, eu preciso preparar minha família, eu preciso que o Senhor me prepare, né? Para que tudo fique bem. Fazer umas aulinhas express aqui de como que o marido ia sobreviver. Mas ao mesmo tempo, gente, assim, eu não me lembro de ter parado para chorar. Não que não seja normal chorar, claro que é. Cada um sente de uma forma. Mas eu digo que assim que eu estava muito cansada mesmo, e eu estava mais para querer resolver o problema do que para chorar. Talvez chorar depois, quando tirasse as botas das batalhas. São muitos inimigos que a gente tem Então, que vencer, né? Quando a gente então, está no processo, a gente percebe que vai vindo tanta coisa e a gente tem que ir rompendo uma coisa após a é, outra. São detalhes, é, né? Tem uma hora que você pensa, meu Deus, eu não tenho tempo nem de chorar, que é Esse isso? caderninho tem que existir para a gente ir colocando tudo, porque depois a gente nem É, se lembra de muita coisa que é, aconteceu, né? é Mano, muita coisa. mas deixa eu te falar, a gente tem só mais 10 minutos, então eu quero te pedir assim que se conseguir, né, resumir aí um pouquinho, só para a gente chegar no como tá hoje, né? Para a gente entender esse finalzinho aí, tá sendo uma bênção te ouvir, muito, eu amo te ouvir, Uhum, calma, gente, uhum. mas nós temos só mais 10 minutos. Aí fala com a gente aí como é que você conseguiu vencer isso tudo com essas preparações aí. Bom, eu vou tentar, tá? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Não tem que marcar uma outra, mana. Qualquer É, coisa a gente marca a parte. podemos fazer, Então porque querendo ou não, testemunha é uma aula a gente do, do que não prestou, já tá né? Que é para a gente falar para a irmã. É assim, é um caminho encurtado do deserto que a gente passa para as manas da gente. Então é muita coisa, mas assim, quando você está passando por um problema assim, a primeira coisa que a gente deve tirar é o nosso campo emocional, de reta, e deixar a razão e falar com Deus o que você quer que ele faça. Por que você quer que ele faça tal coisa? Quando você vai fazer uma petição para Deus, é interessante, muito importante, que a gente não se esqueça. Cadê? Eu tenho até anotado aqui. Estão Da nossa perguntando aí palavra, forte. da nossa palavra de É a honra. A nossa pergunta forte. é. A gente precisa ter palavra de honra. A gente não pode botar o campo emocional quando vai conversar com Deus, porque no desespero a gente pode prometer fazer coisas que a gente, depois de receber o milagre, a gente não vai conseguir cumprir. Então, a gente precisa ter palavra de honra. E outra coisa, Deus, ele se importa
a gente precisa se importar com o que ele se importa. No meu caso, eu me importei com a minha família. Família também é parte do reino de Deus. As almas da minha casa importam. Então, você precisa ter em mente, não vá com o seu emocional falar com Deus. Não vá interceder com o emocional ativo, porque você corre o risco de mentir para Deus. Dizer uma coisa que não é verdade, não está no seu coração. Talvez ali naquele momento, mas depois, quando passar, você vai esquecer de manter o seu acordo. O meu acordo era a minha família, e meu acordo está sendo cumprido até hoje com muito carinho, com muito estudo, com muito esforço. Eu diria que toda família deveria ter uma universidade da família dentro de casa. Muitos livros, muita leitura, campanha da família aos domingos, leitura com a família, conversa com a família a respeito de assuntos, resolver em família assuntos pendentes, talvez uma falta de perdão, um pecado oculto, um pedido de perdão. Tudo isso é dentro de casa que se forma. Então, essas preocupações eram as que eu tinha, então tem que fazer autoanálise da gente para vencer, continuar vencendo. Tá, agora eu fui curada. Continua no gerenciamento das tuas prioridades. Quais são as tuas prioridades? O que foi que você prometeu para Deus? A limpeza na agenda da gente é muito importante, porque há sugadores gratuitos da nossa energia, desnecessariamente falando. Então, a gente vai ter que aprender a dizer não, porque a gente tem que ganhar tempo. Eu aprendi isso foi no câncer. Não, não, porque isso aqui vai consumir o pingo de energia que eu tenho, que preciso focar na minha casa, focar nisso com Deus, minha conversa com Deus. Nada pode ofuscar isso. Então, aprender a dizer não, amar a si mesma, para então amar o próximo, né? Com a tua força. Como é que você vai ajudar o outro se você não está tendo aquela força naquele momento? A gente, assim, tem muitas pessoas neste mundo fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo. Então, a gente precisa descansar. A gente não é Deus. A gente não é onipresente, onisciente, onipotente. Nós não somos carne e osso. Carne e osso. Para essa matéria continuar existindo, nós precisamos preservar ela. Isso está no nosso campo, está na nossa jurisdição fazer com sabedoria e com a ajuda de Deus, né? Então, quando a gente vai falar com Deus, vocês gravem aí, Salmos 139, 13 e 16. Deus é o que tem o manual de instrução do nosso corpo. É lá que está escrito. Por que ele tem o manual de instrução do nosso corpo? Isso significa que, se um órgão está doente, você pode pedir para ele mexer no manual de instrução do nosso corpo. Se nós estamos com alguma coisa que a gente sabe, ou pelo menos a gente desconfia que não vem de Deus, seja o que for, Deus tem um manual de instrução do nosso corpo. A gente tem que continuar, por exemplo, tanto dentro das batalhas, que eu já falei do câncer, a canção lá do Te Agradeço, né? Durante e depois das batalhas, uma forma de gratidão é contar para Deus, é contar o que ele fez na sua vida, conforme está em Crônicas, 1 Crônicas 16:8. Deus, você não deve se preocupar nunca como vai ser daqui depois da cirurgia. Deus, você simplesmente faz a sua petição e entrega o documento na mesa do papai e descansa por esse lado de dizer, essa tarefa, checklist foi feita, vou fazer a outra enquanto ele não responde. Deus, ele respondeu as minhas perguntas, ele achou de bom tom que eu continuasse do lado de cá cuidando das meninas, e a gente pode outra hora fazer a live para falar como é que foi esse processo, que foi muito bonito. De novo, ele usou uma pessoa da Deus e Amor para entregar esse recado, né? Lindo e maravilhoso. E cá estou eu, Mana, vai fazer 10 anos agora, no aniversário do meu sogro, 2 de setembro, 10 anos que o papai me curou na mesa de cirurgia, e eu não precisei fazer terapia nenhuma
Glória a Deus. Olha como Deus ele se preocupa com as nossas preocupações. Sim. Eu não precisei, terapia nenhuma atrapalhou. Foi preciso para atrapalhar o que eu precisava fazer, porque não demorou muito, a minha mãe partiu. E o mais bonitinho de tudo foi, apesar de que a minha mãe não lembrava mais de ninguém, Deus permitiu ela por 5 minutos, lembrar do meu nome. Que lindo, né? No dia que eu vi ela que eu cheguei em Manaus, que eu fui com a minha família, ela ficou muito agitada, muito feliz, falava o meu nome, horas esquecia, horas voltava, mas ela não largava da minha mão e ela botava uma das mãos, era no meu joelho. Não sei, eu vou lá na Bíblia caçar, mas ela botava as mãos no meu joelho, cantou comigo, já estava cega, né? Que infelizmente são coisas que acontecem, e ela abençoou todos nós, proferiu palavras de bênção sobre a minha cabeça de joelhos, as minhas filhas e o meu marido também. Então, o valor que é a bênção de um pai, de uma mãe, é muito, muito importante para o que você vai fazer no futuro. Ela Deus foi cumpriu para Deus. a sua vida, né? Aquilo que você desejava, né? Você desejava. Aquilo, você vê como Deus faz? Outra coisa que Deus fez que foi bem interessante, o sutiã que eu já falei para você. Aqui, quando você faz a mastectomia total da mama, né, você tem direito a umas receitas especiais para você não ter que pagar o olho da cara, se fosse comprar sem receita. Então, isso é passado pela ginecologista e você vai numa loja específica, que eu brinco que é a loja das despeitadas, ou seja, as que não tem mama. E aí, eu chegava lá naquela loja e eu olhava toda aquele sutiã, gente, parecia o sutiã da vovozinha de 100 anos, sabe? Eu dizia, gente, mas eu sou jovem, eu vou namorar meu marido com um negócio desse. Não é de Deus, não, gente, pelo amor do amor. E aí eu preocupada, olha só, o nosso pai, ele se preocupa com a gente, até com o que a gente pensa. Sim. Ai, mana, eu disse, pai, bem que o senhor podia, né? E o sutiã, mesmo a gente pagando, assim, com o seguro ajudando, ainda era caro. E um caro feio, gente, pelo amor de Deus. E eu não usava mais os sutiãs normais das lojas, né? Já tinha que ser um apropriado por conta da prótese, que eu vou até mostrar aqui para vocês, meninas. A prótese é essa daqui, ó. É igualzinho uma mama, ó. Essas próteses, eu tenho duas por conta de, nem na loja das despeitadas, o P ser do tamanho do meu P. Então, eu sou, assim, a raridade que recebe duas receitas para duas próteses, né? E essas próteses, elas são colocadas, ó, hoje, olha, o sutiã hoje presta, na loja das despeitadas, tá? Esse sutiã é bonitinho, eu gostei muito dele. Isso é para vocês entenderem que para tudo tem solução, entendeu, gente? Para tudo tem solução. Aqui, nesse lugar, é que você pega e coloca a prótese que vai ficar como se fosse o seu seio normalzinho e você vai sair feliz da vida na rua. Ai, mas e o meu marido? Você tem que já começar a ter uma autoestima maravilhosa. Simples assim. Porque se teu marido vê tua autoestima, todo o resto não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. É importante manter a autoestima, a confiança em Deus, a filha que você é em Deus. E Deus vai fazer o resto. Ele vai dar um jeito pro seu marido te adorar, assim, de que você adorar no sentido, não é, se vocês entenderem. Continuar. Gostar de você. Continuar amando. Nossa, eu fiquei, para ser bem honesta, eu acho que meu prestígio aumentou depois que eu virei mocinha, assim, a mocinha de um lado de seio e só, né? E aí, Deus, o que ele fez? Eu, na preocupação, disse, bem que só podia usar os estilistas das lojas normais, né? Para trazer sutiãs, assim que tivesse bojo, removível, porque eu poderia colocar a prótese lá e eu poderia usar um sutiã mais bonitinho, né, papai? Porque esses dessa loja aqui eu não estou gostando, não. Gente, não demorou muito. Estou passeando lá pela H&M da vida, a primeira coleção que nunca tinha existido até então.
Está lá diante dos meus olhos, o sutiã, R$ 7,99 €. Um desse daqui, eu acho que eu já cheguei a pagar uns 40 e poucos euros, mais ou menos. Isso porque a receita é médica e uma parte o seguro de saúde paga. Tu imagina se não pagasse. Então, assim, passei a consumir o das lojas normais, sem precisar estar gastando caro com a loja, né, das despeitadas. Isso o Senhor também fez por mim, cuidou de mim, assim, me ajudou a cuidar aqui em casa. O assunto da minha filha, resumindo, foi encontrado. Passei mais uns anos pela frente e o Senhor, assim, me deu a graça de continuar viva, porque mais para frente uma das nossas filhas sofreu uma doença grave que levou ela ao coma, e essa doença praticamente levou ela da gente. E Deus, de novo, pano para outra live. De novo, Deus veio e interviu, disse o que ele ia fazer, como ele ia fazer, e assim ele fez. E hoje essa filha, ela tem um pouquinho mais de 16 anos, ou de 15 anos. E é a segunda de 3 filhas que a gente debutou, faltando só mais uma. Que foi uma das coisas também que eu pedia para Deus: Senhor, eu tenho vontade de ver a minha 4ª geração. Eu quero ser aquela mãe, eu sou aquela mãe toda vintage, gente. Moderna, moda antiga. Eu quero ser aquela mãe que vai ver as minhas filhas terminar os estudos, namorar, noivar, casar. Eu vou ver até a minha 4ª geração, porque eu sou essa, Jesus. Você está entendendo? Desde pequenininha, o desejo do meu coração sempre foi viver muito. O médico, quando veio me dar o diagnóstico da biópsia, ele disse: "Oh, minha filha, não era você que era aquela mãe que queria muito ver as suas filhas crescerem, debutar?" Eu já tinha debutado uma, ainda faltava 2 na época. Debutar elas, vê-las se formarem, namorarem, noivarem, casarem, ver se a sua primeira, segunda, terceira e 4ª geração. Eu falei: "É mesmo, doutor, mas por que o senhor está falando?" Ele disse: "Parabéns, minha filha. Você foi curada na mesa de cirurgia. Amém. Você vai viver muito. Dessa doença você não morre mais." Tu acha que eu escutei Deus ou tu acha que eu escutei o papai nessa hora? Então, para você ver, mana, coisa maravilhosa é ser filha de Deus. Gente, se vocês ainda não convocaram, se vocês ainda não internalizaram que Deus é Pai, e que se vocês não tiveram um bom pai, ou se vocês nunca tiveram, se vocês foram filho órfãos de pais vivos, que nem eu fui um dia, gente, chama Deus, faz a cerimônia com Ele. É muito simples, é trazer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu pai. Abre essa boca e fala: eu quero que o Senhor seja o meu pai. A partir de hoje, o Senhor é o meu pai. Gente, depois vocês vão contar pra gente, pra mim, pra Mana, o que vocês vão viver. E tem mais, gente. Tem mais. A partir desse momento, vocês não têm mais uma irmã em Cristo, naquele sentido lá. Ah, paz do Senhor, irmã em Cristo. A paz... Mana em Cristo. Sabe por quê? Que a gente tem que internalizar que nós somos família, que nós podemos contar umas com as outras. Sim, pode ser que uma não possa do jeito que a gente precisa, mas nós temos muitas no mundo inteiro que a gente pode contar. Eu mesma estou no congelador alemão, contando com as manas aí no Brasil, contando com as manas lá em Portugal. Tudo pelo telefone a gente vai se resolvendo, a gente vai orando, a gente vai encorajando umas às outras. A gente não está sozinha, gente. A gente não está sozinha. E experimenta conversar com Deus. Não precisa de muita merambolice, não. Ó, Senhor excelso, magnânimo. Ele é gente como a gente nessa hora. Que bom que nós temos, né? Esse Pai maravilhoso, esse Deus. Meninas, nós estamos despedindo dessa live. Eu não posso deixar ela falar mais, porque a Amanda tem ponto, gente, para uma live de 3 horas. Eu sei que ela tem bagagem, ela tem histórias, ela tem... Mas eu tenho um compromisso agora. E eu, assim, tirei aqui desta live, tirei alguns pontos. Eu anotei aqui, porque eu quero carregar comigo, né? E o primeiro ponto que eu coloquei aqui: troque o nome do seu problema. Eu não sei o que você está enfrentando de problema, mas já fica essa dica
live, troque o nome do seu problema. Segundo ponto que eu anotei, conheça o seu Deus, porque quando você conhece o seu Deus, você sabe que ele é sempre maior do que o seu inimigo, do que a sua doença, do que o seu problema. Terceiro, seja voz espiritual no mundo espiritual. Porque muitas vezes nós nos calamos, aceitamos e não vamos contra o que vem contra nós. Nós, tá bom, é para mim mesmo. Não, vamos nos posicionar como voz profética. Anotei que a fé é ter gratidão antes da vitória. Já vamos celebrando a nossa vitória antes que ela chegue. E eu anotei também, um que me chamou muita atenção, é que Deus presta atenção em nós. E nós não precisamos ser perfeitas para isso. A Mana falou que ela não é uma levita, né, de adoração no altar e tudo, mas que no simples louvor dela, o Senhor observa. Então, eu encerro essa live hoje com essas dicas, meninas, agradecendo muito, Mana. Vamos marcar a segunda parte, para a gente deixar você falar mais um pouco, eu tenho certeza que as mulheres amaram te ouvir. Eu amei conhecer um pouco mais ainda da sua história, que eu não sabia, né, de uma parte. E eu agradeço demais esse tempo que você dedicou a nós aqui nesta manhã, e que o Senhor continue falando ao coração das mulheres, ao nosso coração. Pastora Aline chegando aí, beijo no seu coração, mulher de E Deus, né? hoje, manas, hoje é o dia que a gente comemora a ascensão de Cristo, né? Olha, o nosso irmão mais velho já foi para lá organizar a casa para nos receber, mas enquanto aqui na terra a gente estiver vivendo, vamos viver com sabedoria, equilíbrio, né? Evitando tudo aquilo que nos faz ir tomar café com Jesus mais cedo. Não que a gente não queira, mas se o Senhor promete vida longa para a gente, cabe a nós proteger essa nossa vida aqui na terra, né? Amém. E mantenham a mente ocupada, não importa qual o problema seja, mantenha a mente ocupada, anotem aí Romanos 12, de 1 a 3, Filipenses 4, do 8 ao 9. Esses 2 versículos é para vocês manterem o máximo que puderem a mente de vocês com coisas boas enquanto vocês estão passando por problemas. Faz artesanato, conversa com uma amiga, vai fazer alguma coisa na rua, vai ajudar alguém, se você é da área de ajudar alguém, que todo mundo tem um dom, né? Saia com a sua família, sai de vez em quando da área, da zona onde está o problema, vá distrair a sua mente, cante, 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 ouça, 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 mas pelo amor de Deus, essa mente precisa ser educada a desfocar do problema. Amém. Um beijo, meninas, para vocês Um do beijo. coração. Deixar falar mais, gente, mas se eu deixar ela falar mais, eu vou me perder aqui com os meus compromissos, tá? Um beijo. Alguém faz print da gente. Nós vamos marcar O print? mas já print aí. E já compartilhem também, né, gente? Essa live aí, não deixa de compartilhar. Vou postar também no YouTube para quem não tem Instagram. E aí vocês vão compartilhando aí. Por quê? Porque é mais almas ouvindo o que Deus faz. Mais almas aprendendo a se posicionar no mundo espiritual para vencer as guerras. Beijão no coração, mana. Depois a gente... Beijo, mana. Fica com Deus. Beijo.